Fala aí, moçadinha! Espero que esteja tudo bem com vocês, hein? Vamos dar sequência aí, pessoal, à nossa apostila. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma breve sessão rememorização com vocês, hein? Nós começamos a apostila, pessoal, falando sobre recursos naturais, aí falamos sobre recursos minerais, os principais recursos no Brasil. Aí caímos nos chamados combustíveis fósseis, né, pessoal? Ou seja, recursos energéticos, correto? Trocamos uma ideia um pouquinho aí sobre carvão mineral, xisto betuminoso, petróleo. Petróleo, hein, pessoal? Tanto é que vocês tiveram aí 2 aulas sobre isso, né? Petróleo no mundo e petróleo no Brasil. Vocês devem ter percebido, pessoal, que nós não caímos na parte química, na parte matemática ou filosófica da coisa, mas sim discutimos aí o viés geográfico do petróleo. Tanto o petróleo no mundo, como também a questão do petróleo aqui no interior do Brasil, né? No nosso território brasileiro, certo? Já vimos também, pessoal, que infelizmente, né, ao longo de todas essas aulas, que a humanidade literalmente ela está viciada em petróleo, né? Nós precisamos do petróleo para tudo, né? Nós utilizamos muito petróleo, pessoal. Nós utilizamos muito carvão mineral. Qual é o grande ou quais são os grandes problemas dos dois? Moçada, os dois são recursos finitos, ou seja, não se renovam, né? Não renováveis. Tem tendência de acabar aí nas próximas décadas, certo? E se não bastasse isso, são altamente poluentes, pessoal, certo? Então precisamos aí de algumas alternativas. O tópico da aula de hoje mostra um pouco sobre isso, pessoal. A energia nuclear é uma forma alternativa de energia. Mas será que ela é tão viável assim? Será que ela é boa? Será que ela é ruim? Será que ela é tranquila? Será que ela é perigosa? Vamos ver agora, tá? Quando nós falamos em energia nuclear, pessoal, nós estamos falando de uma energia que é gerada a partir do calor produzido no processo de fissão nuclear. O que é isso? Alguns determinados elementos da natureza, quando você induz aí a um processo de fissão, ou seja, de quebra do núcleo de átomos, essa quebra em conjunto, em cadeia, leva aí à produção de calor, pessoal. E esse calor pode ser utilizado aí como uma propulsão aí para geração de energia, certo? Ok? Mas quais tipos de elementos e quais tipos de materiais? Os chamados materiais radioativos, pessoal. Eu coloquei alguns exemplos aí, né? Ó, o urânio, que é o mais utilizado, o tório, polônio, o rádio, e não é aquele aparelhinho da avó, não, césio e também o chamado plutônio, pessoal. O que caracteriza um material radioativo? Olha a observaçãozinha que eu coloquei para vocês, pessoal. Componentes naturais que emitem de modo espontâneo partículas e ondas, certo? Só que quando você lê um conceito como esse, fica pensando, nossa, como será que isso é na natureza? Desse jeito, pessoal. Olha lá, polônio e urânio. Se você trombasse isso daí num determinado local, você não saberia que era polônio ou que era urânio, porque a olho nu parece uma pedra, parece uma rocha, certo? E não deixa de ser, né, pessoal? É uma formação rochosa, certo? Então você tem aí, ó, o polônio e o urânio. É lógico, pessoal, que a energia nuclear ela gera aí muita curiosidade, empatia, simpatia e também antipatia mediante aí as suas características que nós veremos aí. Cada um tem uma posição formada, certo? As reações são diferentes. Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver um símbolo como esse. Por TV, por seriados diversos, internet. Esse é um símbolo, pessoal, que representa aí radioatividade, né? Então não é uma coisa que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, tá? Mas pode ser que você encontre, tipo numa porta aí de um centro de raio-x, num hospital, você vai encontrar esse símbolo aí, tá? Requer cuidado, perfeito? Uma pessoa normal, o Homer Simpson não é normal, né, pessoal? Né? Para ele é um ventilador, mas já falamos que isso não é um ventilador, certo? O nosso amigão verde, o chamado Hulk, talvez isso signifique uma fonte de energia direta, né? Alimentação, né, pessoal? Comida. E o que será que os químicos pensam a respeito da energia nuclear, pessoal? Isso tem potencial. O Kikão já dizia, hein? Olha aí, que bonitão que ele tá na foto aí, tá vendo? Então, pessoal, é uma energia que oferece um potencial, pessoal, tá? É uma alternativa ao petróleo que pode vir a acabar aí futuramente, perfeito? Pois bem, como que nós podemos utilizar a chamada energia nuclear? Produção de energia nas chamadas usinas termonucleares. Calma, que depois mais para frente a gente vai falar da diferença entre essas usinas, tá?
As termonucleares, pessoal, utilizam esse calor produzido da fissão dos átomos para poder gerar energia elétrica, por exemplo, tá? Quem assistiu aí o seriadinho aí, acabou há pouco tempo na Netflix, né, o Dark, deve ter visto e ouvido muito aí a respeito de usina nuclear. Só que o nome correto é usina termonuclear, ok? Também pode ser utilizado, como eu falei para vocês, pessoal, em equipamentos de raio-x, cintilografia, que é um tipo de exame de imagem também, não invasivo, equipamento de radioterapia, que algumas pessoas utilizam para tratamento de alguns tipos de câncer, tá? Mas, infelizmente, né, pessoal, temos também um lado maléfico, né, que pode ser utilizado, por exemplo, a energia nuclear para função bélica, ou seja, construção, criação de armas de destruição em massa, vulgo bomba atômica, o cogumelo maldito, né, pessoal, como alguns autores dizem, né, só pelo formato que vocês estão vendo aí na foto, certo? Como toda e qualquer forma de energia, pessoal, a energia nuclear apresenta vantagens e desvantagens. Geograficamente, quais são as vantagens? Ela não depende de fatores geográficos. A partir do momento que você tem a matéria-prima, seja o urânio, polônio, rádio, césio, plutônio, você pode criar um processo aí de obtenção de energia em qualquer local, ou seja, a sua usina termonuclear pode existir, pessoal, em qualquer local do globo, certo? Então você não depende de fixar a tua usina em tal lugar porque ali tem recurso. Não, o recurso pode ser transportado, lógico que tem a questão da viabilidade econômica, né? Mas você pode transportar para qualquer local e poder instalar essa usina em qualquer local, certo? Uma coisa importante, galera, não contribui para o efeito estufa. Assim como o petróleo, como o carvão, dependem da queima e gera toda aquela poluição, a energia nuclear não gera queima, não gera essa poluição, logo não contribui para o efeito estufa. Mas, em compensação, as desvantagens são grandes, né, pessoal? A questão do elevado custo de instalação é muito relativo, porque todo e qualquer empreendimento para a geração de energia requer um elevado custo de instalação, pessoal. Se você instalar uma hidrelétrica é muito caro, para você instalar as bases de uma usina termonuclear é caro, termoelétrica é caro, tudo é caro, tá? Então, o elevado custo de instalação é redundante, tá? Produção de lixo nuclear. Galera, aí é complicado, hein? Realmente, né? Produção de lixo nuclear, porque depois que você utiliza o urânio, por exemplo, você passa ele por um processo de enriquecimento, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você vai fazer o que com esse urânio que sobrou? Acaba sendo um lixo aí que você tem que, literalmente, enterrar, tá? E enterrar lixo, pessoal, é como colocar lixo debaixo do tapete, né? Não resolve muito. E uma coisa muito perigosa, né, pessoal? Risco de acidente e contaminação, e a história nos prova isso com a experiência de Chernobyl. Chernobyl, pessoal, ficava na antiga União Soviética. Hoje é uma cidade de um país chamado Ucrânia. A Ucrânia pertencia e formava a União Soviética, tá? Você tem fotos aí, pessoal, do antes e do depois, tá? Chernobyl também voltou bastante à mídia por causa de seriados aí que foram feitos, filmes a respeito, né? Mas foi um dos acidentes mais trágicos, pessoal, de contaminação nuclear no mundo, né? Tanto é que a cidade hoje é uma cidade literalmente fantasma, tá? Teve que ser evacuada, só para vocês terem uma ideia. Isso em 1986, 34 anos quase aí, pessoal, tá? Mais recentemente, tivemos em 2011 um acidente também numa cidade japonesa chamada Fukushima. E esse acidente, pessoal, se deu também por uma causa natural, tá? Eles tiveram um terremoto muito forte, tiveram um tsunami nessa região litorânea onde fica Fukushima, e esses tremores aí levaram a um acidente interno e um caso de explosão de um dos reatores, como vocês estão vendo na foto aí, né? É um tipo de energia perigosa? Mas alguns cientistas dizem que está tudo sob controle, pessoal. Será? Dá uma olhadinha nisso, ó. Aqui, pessoal, esse gráfico aqui é muito interessante, tá? Esse mapa, porque ele mostra pra gente onde estão as usinas em funcionamento e em construção. Vocês vão perceber, pessoal, que o predomínio das usinas nucleares é no hemisfério norte, ou seja, da linha do Equador para cima no mapa, da linha do Equador para o norte, tá? É onde nós temos o chamado norte desenvolvido. Então, digamos assim que a energia nuclear ela é mais utilizada por países aí ditos desenvolvidos, certo? Depois você vai olhar com calma esse mapinha para dar uma olhadinha, certo? Mas eu já adianto para vocês, pessoal, destaques, ó, não tem nem como. Olha no centro do mapa, pessoal, 207 usinas termonucleares só no continente europeu, que é o menor continente que vocês podem observar aí. 207. Dá uma olhadinha. Destaques, como eu falei para vocês, tá? Estados Unidos,
Na Europa temos a França e a Alemanha. Lá na Ásia, a Rússia e também o Japão, certo? Ô professor, mas e no Brasil, professor? Como é que tá a energia nuclear no Brasil? Vocês viram no mapa ali, pessoal, que tinha energia nuclear aqui na América do Sul, certo? Só Brasil e Argentina compartilham disso, tá? No caso do Brasil, pessoal, ele começou a desenvolver o seu programa nuclear em 1967, isso lá no comecinho do governo militar. Só que nós sabemos, pessoal, que já no comecinho do governo militar o mundo passou por uma crise energética muito grande. Lembra quando eu trabalhei com vocês a questão do petróleo? Os países do Oriente Médio começaram a produzir menos, o que começou a acontecer com o preço? Disparou, certo? Então, muitos países tiveram o quê? Tiveram literalmente que se virar nos 30 e descobrir aí novas formas de energia, trabalhar com novas formas de energia. E o governo brasileiro, na época, também fez isso, pessoal. Tanto é que em 1974 foi criada a chamada Nuclebras. O que é isso? Empresas Nucleares Brasileiras Sociedade Anônima, tá? O que significa isso, pessoal? Essa empresa seria a empresa estatal brasileira que cuidaria aí do nosso chamado programa nuclear. É por meio dessa empresa aí que nós temos, por exemplo, ó, a instalação das duas usinas nucleares em funcionamento no Brasil. Angra 1, que foi instalada em 1981, e Angra 2 em 1999. As duas funcionam nessa mesma planta que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? As duas funcionam nesse mesmo local, tá? São dois reatores aí diferentes, ok? Certo? Pois bem, pessoal, o Brasil literalmente ele entra no mapa geopolítico aí da energia nuclear em 2005. Por quê? O Brasil anuncia que tem um programa próprio de enriquecimento de urânio. O que é enriquecimento de urânio, pessoal? Quando você pega o urânio na natureza, como vocês viram, brutão, aquilo ali não gera energia nenhuma, cara. Você tem que fazer primeiro um processo físico para separar os átomos do urânio 235 do urânio 238. O 235, pessoal, não chega a 1% do peso, tá? E é ele que gera essa energia por meio da fissão. Então você tem que separar quase aquele 1% dos outros 99% para juntar um monte desse 1% para conseguir poder trombá-los aí, quebrá-los e poder gerar calor, tá? Então não é um processo tão simples. Cada país adota os seus modelos tecnológicos. O Brasil ele só conseguiu aí desenvolver realmente uma tecnologia própria em 2005. Só que na época isso causou um temor internacional. Por quê? Porque outros países ficaram com medo que o Brasil tivesse desenvolvendo um programa nuclear, como é o caso aí do Irã, como é o caso da Coreia do Norte, que são países aí que desenvolvem esse projeto e todo mundo fica ali com a pulga atrás da orelha. Só que nós temos que lembrar um detalhe, pessoal. Ao contrário desses países, o Brasil tem toda uma tradição pacífica e o Brasil é signatário do chamado Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares, certo? Então o Brasil assinou um acordo lá que ele não prolifera arma nuclear, ou seja, ele não produz arma nuclear após a assinatura desse acordo, ok? E olha que o nosso potencial é grande, pessoal. Dá uma olhadinha nesse mapa aí, ó. Vejam só. Todos os estados brasileiros que apresentam aí reservas de urânio, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó. Segundo quadradinho, ó, onde está escrito 309 mil toneladas, ó. Só entre os estados da Bahia, Ceará, Paraná e Minas Gerais, o Brasil tem 309 mil toneladas possíveis para se extrair de urânio. Sendo que na região norte, se a gente considerar aí o Pará e o Amazonas, tem mais 300 mil toneladas. A explorar ainda, pessoal. A nossa produção de urânio ainda não é tão significativa, tá? E ainda assim nós já estamos entre os 10 países do mundo que mais produzem urânio. Dá uma olhadinha. 7ª colocação, né? Sétima em reservas mundiais de urânio. Então o Brasil, nesse quesito geopolítico aí da energia nuclear, ele tem o seu lugarzinho garantido aí de importância nos próximos anos. Ok? Tranquilos, galera? Espero que eu tenha podido ajudar vocês, tá? Leiam com calma a apostila, vai tirando um pouquinho de dúvidas aí, vai lendo, se aparecer alguma palavrinha que não sabe, me procura no chat, vai me perguntando, eu estou à disposição de vocês. A gente continua na próxima, beleza? Abração para vocês. Tchau, tchau.